Gente, primeiramente nós vamos então terminar, porque faltou alguns textos, né, da nossa última aula, antes de eu passar para o conteúdo de hoje. Então, para quem não tem, ó, aqui eu tenho algumas da semana passada, pega aqui quem precisar, só para vocês acompanharem o que faltou, né? Na semana passada nós fizemos assim paralelos com textos da primeira e da segunda Páscoa. E só uma rápida recapitulação, nós falamos sobre a missão de Moisés, daí o paralelo entre Moisés e Jesus, nascimento, missão, o famoso quem sou eu, né? O Moisés perguntando e Deus não respondendo, simplesmente garantindo para ele que estaria com ele. A separação de Jesus a Deus, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Depois falamos dos empecilhos, né? O faraó no Egito, e no Novo Testamento a liderança judaica, a ocupação romana. Tudo aquilo que Jesus enfrentou. E depois a comparação das duas jornadas, né? Que no deserto foi 40 anos e Jesus foram 3 anos. Eu estava terminando de falar sobre isso, né? Porque nós sabemos que é 3 anos, porque Lucas nos fala que ele tinha aproximadamente 30 anos, e depois nós contamos o número de Páscoa que Jesus participou, e aí tem essa ideia de 33 anos. Então, para concluir isso, aí na folha de vocês, a segunda Páscoa, o primeiro milagre e a instituição da ceia, nas vésperas do sofrimento. Vamos abrir então em João, capítulo 2. Vamos lá rapidamente, João 2, versículo 1 ao 11. João 2, 1 a 11 diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem-no um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiramente o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, simples fato, é bom só lembrar qual é o contexto aqui desse casamento e de o que Jesus faz. O que Jesus faz com esse milagre? O que ele demonstra no nível bem básico do milagre? O que eu quero dizer com o nível bem básico do milagre? Se você é cego, lembra do encontro de Jesus com o cego? O que você quer? Eu quero ver. Então o básico é esse, é a solução do problema. Solução do problema. Eu não ando, eu quero andar, eu tenho hemorragia de sangue, eu quero que ela pare. E na festa? O que você quer? O que você quer na festa? A gente quer que a festa não termine. Você não vai para, só se a festa for muito ruim, você fala: não vejo a hora que essa festa termine. Na verdade, você não precisa esperar uma festa para terminar para sair. Você pode levantar e ir embora. A festa está lá acontecendo legal, acaba o motivo da alegria, vamos pensar assim, o vinho, e aí vem Jesus e faz o quê? Olha, a festa não vai acabar. Por causa da ausência disso, não vai ser. Impressionante que o primeiro milagre não é a salvação, não é o perdão de pecados, não é um milagre, não é hoje eu vou comer na sua casa e você vai devolver 4 vezes mais porque você roubou, daqueles que você roubou. O primeiro milagre é: eu quero que a festa continue. Alegria. 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 Impressionante, né? Alguns iam ficar alegres como resultado desse milagre de Jesus? Tomando 2 dedinhos? É legal, né? Porque os fundamentalistas não podem ler um texto desse. Porque a alegria que Jesus não fez isso, falou: galera, então a partir de agora todo mundo tá aí, isso aqui não é vinho não, isso aqui é suco.
Tá aí o vinho, só que é só para beber um dedo. Porque eu fiz o milagre, mas é para maneirar. Não, que a festa continue. Eu estou aqui fazendo com que a festa continue, a alegria continue. Primeiro milagre de Jesus, muito importante. Agora vai comigo para o Mateus 26. Porque esse marca, o João aí marca o início do ministério de Jesus. E agora nós vamos para o final, né? De Jesus 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se e lhe perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Primeiro ponto, então, Jesus aqui nos seus últimos episódios dá essa dica certamente: o meu tempo está próximo, é a saideira, é o momento final. Nesse momento final, eu acho bonito que vem aí a autoridade, né? O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa. Muito interessante isso, como eles se referem a Jesus nesse momento. Dá a impressão aqui que o que está em jogo aqui é a autoridade, é o comando. O mestre está dizendo. O que a gente pensa quando ouve no contexto judaico? O mestre está dizendo, o rabino está dizendo, o nosso mestre está dizendo. Então aqui é um comando, não é um ensino. Meu tempo está acabando, eu preciso agora de um lugar, eu preciso agora que vocês preparem a ceia. É comando, é ordem. E qual que era o comando e qual que era a ordem? Vocês vão ter que ir lá no salão, que você pode visitar hoje, né? Um dos que a tradição reconhece, chamado Upper Room, ou no português pra gente, o cenáculo, que é um dos lugares muito gostosos para visitar em Israel. E vocês vão preparar lá como? Vocês vão limpar, vocês vão preparar comida, com certeza já vai estar difícil na cidade de achar o fermento, então já está mais fácil, mas de qualquer forma vocês têm que fazer esse preparo. Preparem lá e aí nós vamos celebrar o quê? A morte e a ressurreição? Não, nós vamos celebrar que nós fomos livres do Egito. Em primeiro lugar, Páscoa. Nós vamos celebrar a liberdade física. E no meio da celebração da liberdade física, o que vai acontecer? Pula para o verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus vem então no meio da Páscoa, da celebração da conquista do êxodo do Egito, e joga essa frase. Pergunta: se você estivesse lá celebrando a Páscoa, sua cabeça estaria onde? Em Moisés, estaria no que o povo hebreu chama de Haggadah, o retelling, o recontar a história do Egito. Você está lá celebrando isso, esse é o tema da conversa. De repente vem Jesus, dá um pão para você, ainda faz parte do contexto. Mas daí ele começa essa apropriação. Isso aqui é meu corpo, esse cálice aqui não é simplesmente a vitória do Egito. Agora isso aqui é meu sangue, esse sangue vai ser derramado. Você entenderia o que Jesus estava falando? Dá um nome certo. Total. Porque Páscoa é repetição. A lei fez com que a Páscoa fosse um rito repetitivo. A tradição pegou tudo aquilo da narrativa da Páscoa de Moisés
E fez aquilo de maneira sistemática, repetição. Que repetição? Quantas pragas, quais as pragas, como aconteceu, quais foram os dramas de Faraó, como foi a saída correndo. É isso, esse que é o detalhe. Depois, com o tempo, foi incorporado algumas coisas. Por exemplo, é sempre deixado na mesa um copo que é referente ao profeta, a cadeira do profeta. Num determinado momento na Páscoa judaica, alguém vai até a porta e abre a porta. Como se falasse simbolicamente, Elias, volte. Por quê? Porque Elias vem antes do fim. Olha que coisa maravilhosa. Dá até um negócio na hora. Você sabe que, né, óbvio que não está acontecendo absolutamente nada, mas quando você participa de um negócio desse é bonito. É a expressão de um desejo. É falar, vem logo, Senhor. Não Elias, na verdade. É que vem o Elias para preparar para vir logo o Senhor, o Messias. Então, o que está acontecendo aqui é que os discípulos ficaram aqui sem entender nada. Eles falaram assim, Jesus está sozinho agora. A gente estava junto aqui na Páscoa, estava tudo legal. Enquanto comiam estava ótimo. Na hora que Jesus entrou com esse tema, a casa caiu. Ninguém entendeu nada. Mas terminou bem, não terminou? Terminou como? Vamos cantar um hino. Acho legal isso. Vamos cantar uma música, vamos abrir o livro de Salmos e cantar um terrilim, vamos cantar um salmo. Canta e vão partir, depois vocês vão entender isso. Depois, agora não. Então, qual que é o paralelo aqui? O primeiro milagre de Jesus, ele é a festa tem que continuar, a alegria tem que continuar. Eu estou inaugurando o meu ministério no mundo dizendo que a alegria continue. E eu acho que isso tem um link tremendo com o Antigo Testamento, né? E com toda a ideia da força do Senhor e principalmente com o texto, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque se tristeza resolvesse, né, gente, era só a gente continuar cantando. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Vivemos então de maneira deprimida, mas não resolve. Se resolvesse isso, faríamos isso. Eu entendo que Salomão gosta de dizer que o coração do sábio está ou mora na casa do luto. E isso é um fato, porque quanto mais conhecimento, mais consciência. Quanto mais consciência, mais complicação. Você não consegue achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, tem um paralelo. Para não deixar esse luto se transformar na agonia da vida, deixa a alegria do Senhor te fortalecer, porque dá para você e eu sermos sal e sermos luz. Ou dá para dizer, é você deprimido. Então, hoje nós temos muita gente deprimida no meio cristão e a pessoa que prefere literalmente ficar comendo do pão amargo. Porque tá ruim, porque tem pastor assim assado, porque tem igreja assim assado. Ninguém mais presta na terra. Jesus está falando, não, meu. Começa com alegria. Começa com alegria. Termino ali mostrando para vocês, enquanto a gente está comendo, dizendo aqui tem o vinho, tem o pão. É um pouco de tristeza, porque vai acontecer o evento ainda, mas eu vou poupá-los. Jesus poderia nessa hora falar o seguinte, galera, o negócio é o seguinte, né? Pão é aqui, né? O sangue, o corpo, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho a casa vai cair, daqui a pouquinho vão me prender. Você, Judas, vamos lá liberar geral. Você vai fazer assim, assim, assado, maldito. Você, Pedro, daqui a pouquinho vai fazer isso, entendeu? Então já vamos angustiar lá, não tem sobremesa, não tem nada, tchau, galera. Porque vocês vão me deixar mesmo, então é melhor eu deixar vocês antes. Não é? Vocês vão me deixar, vocês vão sumir, vocês vão sair correndo, daqui a pouquinho vocês vão sair. Gente, olha que exemplo da Páscoa. Ele fica até o fim, ele fica com a sua postura até o fim. O padre, o Ratzinger, o Bento XVI, ele fala essa frase. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas ele ficou com os seus até o fim. Eu acho linda essa frase do ex-papa, né, anterior, esse Bento XVI. Ele ficou com os seus até o fim, ele estava ali, ele não deixou literalmente, no popular, a peteca caiu. Eu falei, agora eu vou dar uma zoada com esses caras, porque vocês vão pirar mesmo.
ele manteve. Vamos cantar, é melhor cantar. Vamos cantar e vamos... O jantar vai terminar bem, porque eu comecei trazendo alegria na festa. E eu vou terminar, que é a nossa Páscoa, que é um momento de alegria, deixando a alegria no ar. Aí na hora do sofrimento, eu vou encarar sozinho. Eu vou ser traído, eu vou ser negado, eu vou ser preso quinta-feira à noite. E eu vou sofrer essa noite, de quinta para sexta, uma solidão absoluta. Sabendo que no dia seguinte ainda fica pior. Que aí é o meu corpo que vai padecer. Mas Jesus então, que começa com festa, para os seus, ele vai até o fim com amor e mantendo a sua posição. E por último, Mateus 28, 18, que é ali a grande apoteose da grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus então termina e ele nos mostra claramente que nós também temos esta mesma missão, que é a missão de viver com ele, morrer nele e durante a vida proclamar o que ele fez, que é a parte legal. Não só da Páscoa, não só dos grandes momentos, mas, acima de tudo, a história, sim, que sucedeu na Páscoa. Por quê? Por quê? Porque o nosso Deus vive. Só por isso. E porque foi a ressurreição, foi o evento da cruz que fez com que esses discípulos não conseguissem voltar para casa e falar: a vida voltou ao normal, porque o nosso mestre não está mais conosco. Eles não conseguiram voltar para casa e continuar. E voltar à pescaria. Vou voltar para Galileia e a minha vida vai continuar. Vou ser uma boa pessoa. E aqui tem um paralelo brutal, ao meu ver. Porque cristianismo não é algo que eu recebo e volto para casa. E falo: que bom, vou manter esse cristianismo aqui na minha casa. Essa é uma parte. O eu e a minha casa é uma parte. Mas mesmo no eu e a minha casa, o componente é serviremos. Na linguagem do Novo Testamento é: eu e a minha casa proclamaremos. Eu e a minha casa continuaremos a salgar e a iluminar o mundo. Porque a missão que começa com a ressurreição, com a cruz vazia, se estende e é colocada para nós. Então existe também um paralelo. Numa esfera muito menor, é óbvio, porque ninguém de nós aqui é chamado para morrer morte de cruz. Mas o nosso paralelo é que a gente viva nele, que a gente vá até o fim da vida com ele, até o último segundo. Seja essa morte a morte de hospital, ou seja a morte do ator José Wilker. A morte repentina, que leva quem não espera ser levado naquela ocasião. Que a gente esteja sempre na missão. Na missão. Até o fim. Mesmo que a missão no final seja essa que nos faz ter vontade de falar: ah, vou abrir o jogo agora, vocês vão pirar daqui a pouquinho. Não, não, não. Eu faço a minha parte. Nas palavras do Antigo Testamento, eu sou José. Eu acrescento. Eu sou Jesus. Eu canto um hino. Eu canto um hino. Querendo picar vocês, mas vamos cantar um hino que é melhor. Vamos cantar um hino. Paz aos que chegam. Tá? Então, concluímos aqui a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Eu queria, por favor, pedir que cada um de vocês pegasse uma folha de cada. Que eu estou passando aí. Muito legal. Você que nos assiste, nós estamos agora então na segunda parte da aula. Continue conosco, falando agora sobre a cruz. A cruz. É bem legal esse material. São duas folhas. Basicamente, quando vocês pegam, deixa eu começar a explicar. O que nós vamos fazer aqui é, eu tentei colocar nessas duas folhas todas as narrativas do Novo Testamento que incluem a palavra cruz.
Agora, algumas vezes, os tradutores preferiram a palavra madeiro, mas é óbvio que é a cruz. Se você lesse isso na tradução do inglês, é impressionante isso, né? Porque mesmo se você pegar essa versão, que é a versão que eu uso, nova versão internacional, se você pegar a New International Version, que é exatamente a mesma, eles preferem a cruz. No português, algumas vezes, eles mudam para o madeiro. Acho interessante isso, né? Porque são a mesma tradução, basicamente deveria ser, mas a gente sabe que é a mesma coisa. Então, fique atento aí, sobrou aqui, beleza? Todo mundo pegou? 2 folhas. Legal. Então é o seguinte, nós vamos fazer um exercício aqui que é bem legal. Opa, pro Roy ali, por favor. Sandra tem? Legal. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer primeiramente? Nós temos aqui alguns textos que se repetem. Por quê? Porque é óbvio que essa é a natureza dos evangelhos, tá? Então, antes de qualquer coisa, você vai ter um exercício aí. Vai lá, pega uma caneta, todo mundo uma caneta na mão. Eu quero que vocês identifiquem e com uma chave, assim, vocês liguem na primeira folha somente, na primeira folha, todas as vezes que você perceber repetição de verso ou de contexto nos evangelhos, ok? Então você pode ligar, esse aqui de Mateus está repetindo aqui em Marcos tal, e assim por diante. Só na primeira folha, vamos fazer isso rapidamente, ok? Ligando eles. Enquanto isso eu vou lendo aqui, só da primeira parte, Mateus 10, 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao saírem, Mateus 27 e assim por diante, tá? Você vai bater o olho, você já vai perceber quais são os textos que se repetem no Evangelho de Mateus, que vai passar para o Evangelho de Marcos, o que tem em Marcos que se repete em Lucas. E aí eu vou começar a dar algumas definições antes de a gente ler os textos e pensar neles, porque são textos maravilhosos. Vocês viram que eu coloquei lá uma fotinho, né, da cruz que eu falei de casa no Facebook. A cruz do lugar do relógio. Tá sendo se eu tivesse uma fábrica de cruzes, né, agora ia ser um bom momento. Né? Já nós pensamos nisso. É impressionante, né, Edu? Uma fábrica de cruz. Eu falei, pastor, tá perdendo a oportunidade. Olha, é impressionante como Deus faz as coisas, né? E como eu tenho parado para pensar nessa Páscoa nisso, na cruz. Próxima vez que eu for para Israel, eu vou comprar uma bem bonita, com certeza absoluta. Né? Conseguiram? Só a primeira página, tá? E eu vou dar uns highlights para vocês, só para vocês entenderem. Ok? Olha lá então. Quem consegue me dar aonde aparece o Mateus 10, 38? Marcos 8, 34. Lê para mim as 2 vezes. Começa com Mateus 10, 38. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que você falou? Aí Marcos 8, 34. Lê. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Opa, então tem a ver, literalmente, com algumas inserções, o negar-se, certo? O negar-se. Mateus 16, 24. Ah, só outro detalhe. Tem mais, tem o Lucas, né? O Lucas 14. 9, 23. Lê. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ótimo. E o 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Também você tem mudanças de palavras, mas parece se repetir o mesmo contexto. Outro, no Mateus 16, 24.
E aí, Mateus 16, 24. 24 está no Marcos 8:34. Ótimo, lê para mim. Eu leio Mateus, você leu Marcos. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ótimo, Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e forçaram a carregar a cruz. Onde está isso? Marcos 15, 21. Leia. Certo homem de Cirene, chamado Simeão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, eles os forçaram a carregar a cruz. Ótimo, Mateus 27, 40, e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. E aí? Marcos 15, 32. Leia. Oh, pode ser os dois, então. Vai lá. Então, o 15:30, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Sim. E o 15:32, o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz. Ah, não, perdão, é o 15:30 só. Ok, legal. Eu perdi aqui. Próximo, Marcos 8, 30, não, 30 que a gente já falou. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21? É. Sobe para Mateus 27, 32. Ou Ou Lucas. 23. Ótimo, lê aí, Sandra Aguirre, 23, 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Legal, legal. Tá bom até aí, legal, gente. Então, primeiro ponto. Faz uma chave grande aí entre o Mateus, o primeiro Mateus lá em cima, até o final, descendo, pode ir descendo, até o texto de Lucas. E aqui você tem basicamente, na verdade é toda a página, mas eu quero fazer uma fragmentação. Esses primeiros textos, o que eles estão falando? Eles estão falando sobre a missão e a paixão. Qual que é a missão? Jesus deixar bem claro que ele tinha uma cruz para enfrentar no final. E que essa cruz acaba sendo também o símbolo que nós temos. Nossa missão é, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque eu falei agora há pouco no término da aula anterior, que os discípulos não conseguiram voltar para suas casas. E que cristão não pode ser aquele que recebe e volta para sua casa e não há nada, não muda nada. Não tem uma ação, não tem um contágio. Se não tem um contágio é porque ele não recebeu ainda nada. Porque cristianismo é contagioso. Né? O Marcos está com o vírus que deixou o vírus lá na casa dele. Né? Talvez sim, talvez não, né, Marcos? Então, um contágio negativo. Talvez está deixando aqui pra gente. O contágio do Saara. Mas o cristianismo é contagioso no sentido que ele vem na minha vida e ele passa. E ele passa por quê? Porque eu tenho a consciência de que eu estou carregando a cruz todos os dias. A minha cruz é bem mais leve, né? A sua cruz é bem mais leve, comparada com a de Jesus. A nossa cruz, elas representam dimensões e que nós temos a certeza que Deus não nos dá uma cruz que a gente não possa carregar. E a gente é bem fraquinho, né? A gente é bem fraquinho. Agora, Jesus, o Filho de Deus, pegou uma situação que nenhum de nós conseguiria. Nenhum de nós conseguiria. Então, essa primeira parte fala sobre missão e paixão. Agora, em João 19, nós temos aqui um negócio interessante, que é o que a gente chama de localização geográfica. Porque alguém lê para mim, por favor, João 19, 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Se você for, então, por exemplo, aqueles que estão fazendo aí o seu túmulo baseado no jardim do túmulo, no jardim do túmulo você tem ali um dos usos das tentativas de provar que aquele é um lugar reconhecido por muitos anos, é porque tem um monte na frente do túmulo e ele tem uma cara de caveira. Então, o que está acontecendo aqui é que João está dando para a gente a localização. Isso é muito importante.
Dentro do contexto de missão e paixão, ele está dizendo, olha, é um lugar verdadeiro, é um lugar chamado caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Olha que interessante. Ele dá até ainda o uso, o benefício da língua. É aquele monte lá mesmo, gente. Claro, É aquele lá. Não tem dúvida. Talvez você passou por lá, viu lá o corpo. Talvez você passou por lá, viu a multidão. Nós estamos falando de um lugar real, o que é muito legal isso. João dando um location, dando uma localização. Agora, vai para o João 19:19, por favor, alguém lê para mim. Pilatos mandou preparar uma placa e pregar lá na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ótimo. Vamos lá. Se transporte agora para o momento do julgamento. Pilatos recebe a bomba. A bomba tá aí o preso, qual foi o crime, deixa eu investigar a situação, aquele joga para Herodes joga de cima para baixo, né? Porque Herodes estava na Galileia, e Pilatos fala, vou ter que decidir, a pressão está lá. O que acontece nesse momento? No momento que Pilatos está decidindo o que fazer com o caso jurídico. Aí não tem a influência da mulher? Opa, isso aí. Como que foi? A mulher falou pra ele, ó, de caso aí, não tô vendo rolo aí não, cai fora disso aí. Inocente. Porque... Opa! Honey, querido, marido, amor, como que ela falou, a gente não sabe. Mas a esposa dele chega e fala, sonhei com ele. Inocente. Isso é fria. Olha que interessante. Olha que momento. Agora me responda uma coisa, os casados. Tem alguém de poder maior de influenciar a sua vida, a sua decisão do que o seu marido ou a sua esposa? Existe uma influência fortíssima no perfil marido, esposa, esposa, marido. Por quê? Porque são as pessoas que você divide a cama todos os dias. O que ela fala é importante, o que ele fala é importante. O que nós falamos, o que nós decidimos, o que nós entendemos, dirige o quê? A nossa vida. Dirige a nossa vida. Né? Você não toma uma decisão sendo casado e não altera o outro. Você pode fazer o que você quiser, mas o que altera, altera. Altera a vida. Decisões. Deus deu ali para Pilatos a maior influência que ele poderia ter. Alguém de casa. Não é alguém do império. Não é alguém burocrata. Não é o Senado romano. Não. A influência ali é do coração. Não sei como que era o casamento do camarada. Não sei se ele vivia bem, se ele vivia mal. O que eu sei é que a mulher entra ali nessa hora crítica. E fala... Quase isso, né? Se eu fosse você... Pergunta, isso mexe o coração do homem ou não? Dele. Mexeu no coração de Pilatos ou não? Mexeu. Por quê? Mexeu porque ele falou, ó, então não é comigo. É só bola. Não é... Mexeu violentamente com ele. O que pra mim demonstra que o casamento dele tinha uma certa estabilidade. Porque senão ele fala, sai daqui, quem te deixou você entrar? Certo? É interessante isso, né? É isso aí. Quem deixou ela entrar aqui não, ele pega e fala, acho que não tem problema aí mesmo não, hein? Não tem, o sexto sentido da minha mulher veio aqui me avisar, talvez já teve tido alguns episódios desses no passado, né? Porque mulheres são mais sensíveis que homens. Olha que interessante, outra pergunta, né? Por que Deus não deu sonho para ele? Já que ele é o que julga. Deu para alguém que é mais sensível do que ele. Deu para uma voz que teria um poder. E o poder foi exercido. E ele, eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos e saio da equação. E a consequência mais violenta, acho que é a palavra, e verdadeira e bela, é o que ele tira o corpo fora do problema. Ele fala, eu julgo, mas não julgo. Eu presido a corte, mas permito vocês julgarem.
Eu presido o tribunal, mas vocês que estão falando solta Barrabás. Eu não estou falando nada. Eu sou o moderador. É figura do juiz. Parecia a Igreja Batista, rapaz. O cara, vocês não decidiram, ó. Impressionante, tá ali. Ele tá ali. Aí o povo faz o quê? Solta Barrabás. Solta Barrabás. Segunda afirmação. Crucifica. Não, ainda do julgamento. Crucifica. Solta Barrabás. Podia solta Barrabás e deixa preso. Não, não. Solta Barrabás e crucifique-o. Legal. O tribunal cessa nesse momento. O que o Pilatos faz? Dá um beijo na esposa? Volta para casa? Depois? Fez a placa, né? Faz a... Leia para mim, por favor. Pilatos mandou preparar, João 19:19, uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Interessante essa lei. É profundo demais. A verdade veio do moderador, a verdade veio do homem, do juiz da causa, que não quis entrar na situação, que não quis ter ali a sua... Não quis usar do poder para dizer não, preferiu a politicagem, o lobby para dizer vamos fazer o que o povo decidiu fazer. A minha esposa me alertou, mas mesmo assim, já que não teve nada, eu quero deixar claro o que eu entendi do caso. Os judeus, o povo, pediu para crucificar o seu próprio rei. Só um minuto. Outro detalhe. Na placa está escrito Jesus Nazareno, Quem que era o único rei aceitável na cabeça de Pilatos e na mente de Pilatos? César. Por quê? Porque qual que era o problema de Jesus? Era o povo, esse aí vai ser um novo rei? Por que que Herodes mandou matar todas as crianças? Medo do quê? Medo de alguém que viesse para tomar o poder. Misticismo doentio, junto com aquilo que eu falei, o diabo tenta destruir as coisas no início, mas o problema, vamos pensar assim, psicológico de Herodes é rei, é problema. Os magos vieram aqui e falaram, é rei. Rei, eu não quero político contra mim. Eu não quero homem no poder contra mim. Fala, Sandra. Não, é que sempre, na minha mente, hoje tá uma informação muito nova para mim. Legal. Porque você está colocando isso como um reconhecimento sério, Pilatos a respeito de Jesus. E para mim isso sempre foi tido como até uma maneira de tirar um barato da cara dele, entendeu? Olha o rei dos judeus aí. Então isso é um sarcasmo, exatamente. Então isso para mim tá uma novidade. Porque o texto traz um texto assim. A tradição da leitura Da sempre leitura, levou para isso, né? Mas alguém que foi alertado, e eu nunca achei que fosse, porque número 1, tem o alerta da mulher, número 2, tem ele querendo dizer, eu tô fora desse negócio, eu lavo as minhas mãos, número 3, acabou o tribunal, ele pode voltar para casa, e ele funciona como boca profética nessa hora. E manda, e outra, né, eu não tô vendo aqui o texto aqui de imediato, mas ele manda colocar, inclusive, em 3 línguas, né? Em 3 idiomas. Vamos lá, quem achar primeiro, lê aí, tá em um dos... Os judeus deram a placa, pois no lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Qual é o texto? João 19:20. 19 e 20. Olha que coisa. Ele quis falar então para todas as línguas da época. Ele quis deixar bem clara a informação. Ele pôs no Facebook da época em 3 línguas. Ele quis atingir todo mundo. Eu estou dizendo que isso aqui é Jesus de Nazaré. Olha que chocante. É o Jesus de Nazaré que cresceu em Nazaré. É o rei dos judeus. Ele podia ter recebido um e-mail aí, né, de César. Que história é essa de você colocar, fazer propaganda de rei? Fazer um novo rei aí. Se você então tá... Não, ele simplesmente mandou colocar e fez. Em outras palavras, a voz do... Eu gosto do termo no inglês, né? Do outsider, né? O de fora foi quem proclamou a verdade do de dentro. As pedras clamaram aqui. Foi literalmente aqui. Quem foi a pedra maior? Pilatos. Clamou dizendo, é isso que está acontecendo nesse exato momento. Profundo.
Enquanto que a gangue, no bom sentido, os discípulos, estavam onde nessa hora? Com a placa na mão? Nosso rei está sendo crucificado? Solte-o. Tchau. Porque nessa situação aí, se vem algum comando lá de Roma lá, fala, pô, que negócio é esse? Que história. Ele fala assim, não, eu matei o rei, que estavam falando que era um rei, eu mandei matar o cara. Sim, teria bastante rei é álibis políticos, teria. Teria um argumento Ele forte pra ficaria quieto, não precisava falar nada do que aconteceu internamente, mas é lindo como a Bíblia nos dá esses detalhes. E aí eu volto a dizer o que eu sempre digo, se a gente não para pensar nesses detalhes, a gente vai lendo as narrativas e não pega profundidade. Aí você vai pro João 19, 25, perto da cruz, já que não tinha discípulo, né? Estavam quem? As sempre fiéis de sempre, as mulheres. Parabéns, mulheres. Sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quem fica até o fim é o chamado sexo frágil, porque o sexo forte dos macho-homens estão todos fugitivos. Estão todos fora, correndo, se escondendo. Não é impressionante isso? Não é impressionante você lembrar que também depois, mas essa semana que vem, não vou nem falar agora, não vou falar nem, não vou nem começar, mas primeiro aqui que só tem mulher. Elas estão ali, Depois é claro que nós temos a ideia de que João aparece junto, né? O único que aparece junto. E olha, agora essa aqui é sua mãe, cuida dela. E é óbvio porque ele deveria aparecer, né? Porque ele era o discípulo amado. Agora na outra página nós temos aqui um outro contexto. E esse contexto é o seguinte, você faz uma chave aí entre Atos 2:23... Atos 2:23 a Atos 13:29. Começa na primeira página, no pé da primeira página. Exatamente, é no pé, né? Porque eu tô com uma outra versão aqui, a impressão ficou diferente. Atos 2:23 a Atos 13:29, nós já vamos ler. Isso, o que essa chave nos mostra? Ainda sobre narrativas da cruz. Histórias, fatos sobre a cruz. Então vamos lá, Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Nós estamos aqui falando do quê? Do sermão de Pedro. Quando Pedro dá toda a história, o que o povo fez. Atos 5:30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Eu pus entre parênteses, na cruz. Muito lindo. Atos 10:39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Olha como a cruz é importante. Volto a dizer, tudo que acontece como desdobramento do crescimento, da expansão, da propagação do cristianismo, é porque Jesus venceu a cruz. É porque ele venceu a cruz. Então tem que ficar batendo nessa tecla. Mataram, ele morreu. Porque depois disso, mataram, ele morreu, veio o quê? Mas o túmulo está vazio, que é a semana que vem. Atos 13:29, tendo cumprido tudo isso, o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram num sepulcro. Em outras palavras, o corpo não sumiu. Ninguém roubou. Saiu da cruz, foi colocado num sepulcro. Aí você tem a última sessão, que é Coríntios, a partir do 1 Coríntios 1:17 até o final do último texto, 1 Pedro 2:24, nós temos o que aí? A teologia da cruz. Então, nos primeiros versos do Evangelho nós temos a missão e a paixão, João nos dá a localização, Pilatos nos dá a verdade do de fora, falando do de dentro, Jesus, o rei. João 19, nós temos as pessoas do momento final, a força da mulher. Depois em Atos nós temos fatos históricos sobre a cruz. E depois nós temos a teologia da cruz. E é com ela que nós terminaremos agora. Vamos lá, cada um lê um texto, começa comigo. Rebeca, cada um vai ler um texto. 1 Coríntios 1:17, eu começo. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, exegese. A cruz é o mais importante, a sabedoria vem por último, ou vem depois, ou vem em segundo, terceiro plano. O negócio é a cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ok, a cruz, então 1 Coríntios 1,18, é poder de Deus pra gente. Por quê? Porque eu olho para essa cruz e essa cruz sempre me choca. E aqui que vem aquilo que eu disse para vocês nessa minha experiência de Páscoa desse ano, né? Eu olho para a cruz. Eu lembro da cruz. Porque a cruz para mim é poder de Deus e não um ícone. E não uma imagem de adoração, é um memorial. Vai lá do Gálatas 5:11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Em outras palavras, ele não estava sendo perseguido por pregar a circuncisão, ele estava sendo perseguido porque ele pregava a cruz. Ele entendeu que o negócio tudo começa pela cruz. Gálatas 6:12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha que legal. Em outras palavras, alguns não querendo o resultado direto do cristianismo, que eu pego a minha cruz, então eu vou tornar aquilo que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, todo mundo que quiser viver piedosamente, e não significa isso ser alguém piedoso, caridoso, não é caridade aqui. Piedosamente significa literalmente com espiritualidade, uma vida devota a Deus. Vai fazer o que vai acontecer com ele? Sofrerá perseguição. Então Paulo está dizendo aqui bem claro isso. Olha, tem alguns que tentem avoid, né, evitar essa perseguição, porque não querem assumir o negócio da cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que linda. A nossa glória então é a cruz. A nossa glória é a cruz. Na Reforma Protestante, todos os ícones foram tirados das igrejas. Os vitrais, as artes, as estátuas, tudo foi tirado, porque eram como objetos de adoração. Quando veio a Contra-Reforma, do lado romano, ela tentou ainda trazer um rebuscamento ainda mais forte na arte. Por isso que você entra, então, nas construções pós-reforma, elas vão ser mais elaboradas, que era como dizer, vocês vão perder tudo isso, essa beleza maravilhosa das nossas catedrais. Mas mesmo após a reforma, dois ícones que venceram foi a Bíblia, como o local principal, e a cruz. E a singeleza da cruz. Próximo texto. Efésios. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Legal. Cruz como única forma de reconciliação. É o que o contexto aí diz. Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que foi o detalhe mais chocante que nós percebemos que Jesus, como já tem outros textos, falamos no passado, Jesus teve que aprender a obediência. O que é muito bonito, porque se Jesus teve que aprender a obediência, o que nos diz a nosso respeito, né? Nós temos que aprender a obediência e temos que aprender a obediência todos os dias. E todos os dias nós temos condição de desobedecer a Deus, concordam? Todos os dias eu tenho condição. Eu já acordo com um potencial para desobedecer a Deus. Eu já acordo com esse potencial para, em um segundo, em uma conversa, em um olhar estranho, já desobedecer ao Senhor. Uma fechada na rua de um carro, de desobedecer ao Senhor. Eu já acordo com esse potencial. É impressionante. E é lindo isso, porque obediência se aprende. E a cruz tem que nos fazer pensar nisso também. A obediência de Jesus. Filipenses 3:18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha que lindo. Para Paulo é sofrimento ver alguém que não aceita a cruz. Faz ele chorar, fazia ele chorar. De modo que isso me faz pensar que esse deve ser o nosso clamor quando pensamos em evangelismo, em igreja local, em sobrevivência, em continuidade.
é pensar que existem inimigos da cruz. E inimigos da cruz que às vezes não sabem porque são inimigos. E não sabem que são inimigos. Na verdade, são inimigos do desconhecido. Desconhecem a cruz. Porque depois que você conhece a cruz, você fala... Aí fica mais difícil, né, dizer não para ela. Tem gente que diz? Tem. Sempre vai ter? Sempre. Mas tem muitos que não sabem o que é a cruz. Então se tornam inimigos da cruz ou não aceitam a cruz. Próximo, Colossenses 1:20. Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O poder do sangue vertido. Reconciliação vem da mesma forma que o cordeiro pascal, que as ofertas de sacrifícios que eram imoladas lá no templo, apaziguava. O sangue de Jesus é o que traz a reconciliação. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Eu acho chocante isso, mas antes de comentar, lê você, Edu, porque é a continuidade. 2,15. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Bom, nós acreditamos que existe um livro da vida, não acreditamos? A Bíblia diz que tem um livro da vida aí. Nome, a gente gosta desse negócio. Escreve meu nome no livro da vida. Como é que é isso? Espere para outra pergunta para o céu. Tem o cadernão, hein? Tem o cadernão. Agora, esse a gente gosta. Agora é interessante que a gente não gosta desse aqui, dessa dívida escrita que tinha contra eu e contra você. A impressão aqui é de documento, né? Entra num livro que dá o visto e tem um outro que fala culpado. O culpado tem que ser rasgado, exposto, o justo juiz tem que falar, você se tornou agora uma vergonha pública, porque essa pessoa é inocente. Você ficar acusando ele, você está perdendo seu tempo, ele é inocente, não é lindo isso? A Rebeca é inocente. Mas o diabo, mas ela fez isso ontem. Ela é inocente. Eu já cuidei da causa dela. Ela está dando mais uns 40 anos de vida para ver se ela melhora um pouco, né, Guilherme? Se Deus tiver misericórdia. Mas ela é inocente. Ela é inocente. Olha que ponto. Envergonhar o mundo dos espíritos. O mal e todos os outros. Porque existe inocência. Próximo, Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se-lhe à direita do trono de Deus. E pela alegria que lhe fora proposta. Qual que é a alegria? Enfrentar a cruz? Não, a cruz é choro, ranger de dentes. A alegria é eu após a cruz. Vai falar, agora a gente vence. Por isso que, novamente, a alegria do Senhor é a nossa força, para mim significa que é a motivação e não o caminho. Porque o caminho pode ser complexo. Mas a motivação que faz aquela energia interior, pela alegria que eu sei que eu sentirei depois, eu vou cumprir esse negócio. E pode perceber, todo o problema de disciplina ministerial, disciplina de serviço, servir a Deus com diligência. Qual que é o drama maior sempre? São todos aquilo que entra no caminho, a preguiça, o cansaço, a vida, a agenda, os desejos e tudo mais. Quando tudo isso é maior do que a alegria de você imaginar o benefício do que você está fazendo, do que eu estou fazendo, nós não temos força. Não é assim? Você fala, pô, já falei com a pessoa, a gente podia fazer isso. Ah, mas não tem força. Ah, sempre diz não. Por quê? Porque não tem essa alegria que motiva. E é o que motivava Jesus. Por último, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Aleluia. Ele levou sobre a cruz os meus e os seus pecados.
E por causa disso, nós fomos sarados. Às vezes as doenças, as chagas, a enfermidade e pecado tenta voltar, né? E vai continuar tentando voltar. Eu acho que Deus nos imunizou com seu sangue com uma vacina com poder eterno. Mas dá a impressão que a gente pode falar às vezes, deixa eu injetar em mim mesmo um vírus na minha veia. É igual se drogar. Você injeta. A droga não vem em você, a cocaína não entra no nariz de alguém. O crack, eu não injeto na minha veia heroína, do nada ela vem voando. Eu tenho que injetar. Eu tenho a impressão que Jesus, ele nos deu a vacina eterna, que é falar, viva livre desse negócio. Viva livre desse negócio, fuja, já resolvi na cruz. Então, se você fizer usufruto disso, é porque você vai pegar e vai se injetar. Você vai jogar para dentro de você. Através das portas dos olhos, através dos sentidos, através da ação. Mas o que eu fiz por vocês é o contrário. Eu joguei na cruz, para que a gente pudesse ter vida. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela liberdade, pela alegria que é poder ler essas narrativas sobre a cruz e aprender com cada uma delas. Obrigado porque o Senhor fez a parte difícil, a parte impossível para nós realizarmos. Assim sendo, o Senhor permitiu que nós, seguindo, imitando o Mestre, pudéssemos viver essa vida abundante, essa vida que celebra a vitória da cruz e não o seu peso. Por isso que agora, Senhor, em Teu nome, eu quero te pedir que o Senhor ajude-nos nesta estação tão abençoada a olhar de novo para a cruz e ver toda a Tua bondade ali. De aprender com essas narrativas, de aprender com os gestos, de aprender com os fatos, com a missão, com a paixão, com a localização, com a teologia da cruz. E que nós possamos, Deus, como Jesus, deixar que a alegria do entendimento que temos, de que a cruz, o ato da cruz e a vitória da cruz nos garantiu vida eterna, possa nos impulsionar a ser mais sal e luz nesse mundo, para a Tua glória e para que muitos outros recebam também a verdade da cruz e não sejam inimigos da cruz. Faz assim em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal, gente, isso aí. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.